Fica agora com o magazine Ciência, da autoria de Carina Branco. Ciência. Acabar com a desinformação que se alastrou nas redes sociais sobre vacinas em tempos de pandemia é o objetivo da plataforma digital Imune.pt. A página é uma iniciativa do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e conta com uma comissão editorial científica da qual faz parte o virologista Celso Cunha, que falou à RFI sobre as variantes do novo coronavírus, as perspectivas a curto prazo e o projeto que luta contra as fake news em torno da Covid-19. Este site Imune.pt é uma iniciativa do nosso Instituto, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, e tem como objetivo tornar-se uma plataforma digital, acessível a qualquer pessoa e que transmite informação credível, fidedigna, cientificamente validada, mas de modo acessível a qualquer pessoa, sobre vacinas e sobre imunização. Pretendemos esclarecer ou dar a conhecer a qualquer pessoa que o queira o que são vacinas, como é que elas são feitas, quais são os seus constituintes, se elas são perigosas ou não, se elas são eficazes ou não, se nos devemos ou não vacinar e porquê. Pretendemos contribuir para acabar com uma série de mitos que circulam agora nas redes sociais em relação ao perigo eventual das vacinas, sobretudo agora numa época em que está a ser feitas campanhas massivas em todo o mundo, não é? E há muita desinformação nas redes sociais, sobretudo. E, portanto, nós pretendemos combater um bocadinho isso. Esta desinformação, estas fake news que aparecem um pouco por todo o lado, como é que se explica este ceticismo em relação à vacinação, quando não é nada de novo, não é? Sempre fomos vacinados, mas agora tem sido particular. Este ceticismo já existia em alguns grupos de cidadãos, não é? Portanto, em vários países, uns mais do que noutros. Não está relacionado, na minha opinião, com a instrução ou literacia das pessoas de um modo geral, mas sim com convicções que essas pessoas têm e que se formam pela frequência de determinado tipo de redes sociais, determinado tipo de sites, etc, etc. Tenho-me deparado nos últimos meses com algumas surpresas, porque pessoas, até algumas da área profissional onde eu me movo, não é? Mas não estou a falar só de Portugal, estou a falar até de vários países, se continuam muito céticas, por exemplo, em relação às vacinas contra o Covid, os perigos que elas têm. Há uma série de desinformação que está a ser transmitida e que muitas pessoas acolhem acriticamente, sem pensar se essa informação que estão a ler é credível, é boa ou é má. Porquê é que as pessoas se devem vacinar contra a Covid-19, tendo em conta que ainda não há, se calhar, o devido recuo? Portanto, é uma vacina muito recente, vá. Porquê é que as pessoas se devem vacinar contra a Covid-19? Nós estamos perante uma pandemia com um vírus que tem uma taxa de mortalidade bastante superior a de outros vírus respiratórios com que nós nos confrontamos normalmente todos os anos, nomeadamente também os coronavírus ou o vírus da gripe e outros vírus que causam infecções respiratórias. Por isso, é fundamental nós tentarmos travar a dispersão e o aumento do número de casos de doença provocada por este vírus. A vacinação tem uma vantagem, é que as vacinas que estão neste momento em utilização na União Europeia, que estão autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento, são vacinas que são comprovadamente seguras e que têm um custo-benefício para a população em geral, que é muito superior do que aquele de não ser vacinado. Ou seja, é muito mais provável nós morrermos de Covid do que propriamente de um eventual efeito secundário de uma vacina, que existe sempre em qualquer vacina e existe sempre em qualquer medicamento que nós tomemos. Ou seja, o risco de nós ficarmos doentes e termos formas moderadas ou graves de Covid-19 com ou sem sequelas futuras é muito maior se não formos vacinados em relação ao potencial risco que há de tomar qualquer uma destas vacinas que estão neste momento aprovadas. Tem havido um aumento de casos em Portugal e, nomeadamente, um aumento de casos da variante Delta. Que variante é esta e porquê é que está a haver este aumento tão significativo em Portugal? Esta variante foi introduzida não há muito tempo e foi detectada não há muito tempo aqui em Portugal. Não sabemos ainda bem qual é a sua origem, provavelmente, mas não está ainda totalmente demonstrado que tenha vindo da Inglaterra até cá. O problema desta variante é que, embora os casos de doença que ela provoca não sejam substancialmente mais graves do que a das outras variantes, o grande problema é que ela se transmite muito mais facilmente entre a população e, portanto, a velocidade
velocidade a que elas se transmitem, que as pessoas são contagiadas, é muito maior, o que coloca um problema na velocidade em que vão aparecendo novos surtos e novos casos em que elas depois se estabelece em transmissão comunitária, chamamos assim. Neste momento, nós sabemos que em Portugal, em pouco tempo, num período de um mês e pouco, talvez, nós já temos cerca de 50 e tal % dos casos de variante Delta, de novas infecções com variante Delta. Ou seja, ela passou rapidamente de ser residual para ser neste momento a variante que está dominante já no nosso país. Isto faz com que o número de casos aumente mais rapidamente com as variantes anteriores, causando um peso adicional ao Serviço Nacional de Saúde. Mas a campanha de vacinação tem-se intensificado, incluindo em Portugal. O país até já tinha começado a desconfinar. Agora os casos aumentam. Afinal, as vacinas não estão a ter o efeito desejado? Ou são muito poucas as vacinas? Não, ainda são muito poucas. Repare, nós já administramos cerca de 8 milhões de vacinas. Temos cerca de 30% da população vacinada com 2 doses nesta altura, mas é muito pouco ainda. Nós começamos também pelas pessoas mais idosas, os jovens ainda não estão vacinados, ou alguns terão apenas uma dose, poucos, é entre eles onde está a verificar o maior número de aumentos de casos, devido a várias coisas, nomeadamente devido a hábitos de vida, comportamentos, também por um bocadinho também de cansaço das pessoas com toda esta situação e confinamentos sucessivos que temos vindo a fazer, e é natural que as pessoas também se queiram sair um bocadinho, divertir, etc. Mas de facto é que isso tem contribuído para o aumento e a dispersão do número de casos entre a população mais jovem, que de uma maneira geral não tem tido um impacto muito elevado no número de mortes, ela tem-se mantido a níveis bastante baixos, 2, 3, 4 mortes por dia, ou uma às vezes, dia 10 vezes sem nenhuma, mas o número de casos de pessoas em cuidados intensivos tem vindo a aumentar, embora continuem chamamos assim, em níveis manejáveis pelo sistema. Quem está vacinado pode andar sem máscara? Não, na minha opinião não. Na minha opinião não, porque a vacina não protege contra a infecção. A vacina protege, sobretudo, contra formas graves e moderadas da doença. O facto de estarmos vacinados não significa que não continuamos suscetíveis a que, se encontrarmos alguém infectado, essa pessoa não transmita o vírus. Simplesmente o nosso organismo vai estar mais educado e mais capaz de lidar com essa infecção e de a debelar sem nós termos uma doença grave. Embora uma pessoa vacinada esteja protegida contra formas graves da doença, não impede que ela não possa ser infectada e, estando infectada, que depois também se tirou de veículo de transmissão para outras pessoas, vacinadas ou não. Com estas novas variantes que vão aparecendo e tendo em conta que a imunidade conferida pelas vacinas supostamente tem um prazo de validade, por assim dizer, vamos ter de ser vacinados todos os anos? É uma questão que está completamente aberta. Ou nos livramos todos no mundo deste problema, ou nós isoladamente na Europa ou num país outro qualquer, isoladamente, não está de maneira nenhuma protegido para toda a vida com as vacinas que estão atualmente a ser administradas. As explicações de Celso Cunha, virologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Tempo para voltar à atualidade desta terça-feira. Arlindo Teixeira estava em prisão domiciliar em Cabo Verde desde 16 de junho e ontem fugiu para a França acompanhado do seu advogado Amadeu Oliveira, deputado do partido União Cabo-Verdiana Independente e Democrática. A Polícia Nacional já anunciou a abertura de um inquérito para averiguar a fuga deste cidadão franco-cabo-verdiano que, segundo o advogado, foi planeada com a ajuda de um grupo de ex-militares fuzileiros navais. Na Guiné-Bissau, a empresa russa de transporte aéreo Jab Vetavia vai ligar Bissau à ilha de Bubaque, nos arquipélagos dos Bijagós. Os 2 helicópteros chegam a Bissau a partir de agosto e, segundo o Ministro dos Transportes, vão revolucionar o preço das viagens. O Instituto Nacional de Luta contra as Drogas, angolano, está preocupado com a subida do consumo de cocaína por jovens, apesar de as bebidas alcoólicas continuarem a ser a principal dependência no país. Os 193 Estados-membros das Nações Unidas não têm até agora um acordo sobre o orçamento anual para as operações de paz. O prazo para encontrar este acordo expira amanhã, o que pode levar à suspensão temporária de 12 missões caso não haja entendimento entre os diferentes países. Em Portugal, os passageiros provenientes da África do Sul, Brasil, Índia, Nepal e Reino Unido devem cumprir após entrada no país um período de isolamento profilático de 14 dias. É o ponto final na nossa emissão. Não deixe de nos acompanhar em rfi.fr/pt.